Band Entrevista. Oferecimento. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. Mobilidade, praticidade e conquista, tudo com a Elo. Ligue agora 3354-4440. Muito bem, estamos aqui para mais um Band Entrevista e neste sábado vou contar a história de Henri Jean, eu não sabia, Viana, ou para uns o nosso querido amigo francês, um cara que é amado por muitos, um cara que conta um pouco da história da imprensa maringaense. Na verdade, escreveu a história da imprensa maringaense junto com o Verdeliro Barbosa e outros gigantes da comunicação. Tudo bem, meu irmão? Boa noite, Carlinhos. É um prazer estar aqui, embora a gente seja companheiro de trabalho e todo dia estamos juntos, mas à frente da câmera é a primeira vez, porque é algo que eu sempre evitei, que é um tipo de exposição, porque eu acho que o jornalista, ele não é notícia, ele é o que passa a notícia e precisa de credibilidade para isso. Mas aqui é um programa que conta a história de pessoas que fizeram a diferença para o Maringá. E não é só quem constrói uma rua que faz a diferença, é quem defende os direitos das pessoas que também faz a diferença. E você fez muita diferença na vida de muitas pessoas. Mas primeiro eu quero saber, você é brasileiro? Não, eu sou originariamente francês. Eu nasci em Paris, em 26 de outubro de 1947, e nós viemos para o Brasil quando eu tinha 2 anos de idade. Veio de navio? Não, nós viemos de avião e descemos no Galeão, Rio de Janeiro. Na verdade, a minha família, todo idoso, quando fala alguma coisa, se alonga demais. Nós somos produtos da guerra na Europa. A minha família perdeu a guerra, eu tenho até o livro da história da minha família. Eu tive um tio que foi fuzilado, tio-avô, o meu pai também estava preso, fugiu da prisão, fugiu para a França, uma parte da família fugiu para a França, outra para o norte da África, para o Marrocos, e outra veio para o Brasil. E nós, a parte da minha família foi para Paris, e de Paris viemos para o Brasil, onde nós tínhamos um tio aqui em Nova Esperança. Teu pai falou então, vocês vieram para cá por causa desse tio, não? Não, por causa desse tio de Nova Esperança, que meu pai tinha uma referência, que meu pai era militar, era capitão lá durante a guerra na Espanha. Ô francês, e seu pai veio para cá, vocês foram direto para Nova Esperança ou ficaram em Maringá? Não, já? nós tivemos no interior de São Paulo, várias cidades, inclusive Marília. Lá eu tive até meu pai, minha mãe foi embora, minha mãe que era meio francesa, meio espanhola, ela não suportava o tipo de vida no Brasil. Porque ela veio de Paris para o interior paulista, né? E ela foi embora. E eu fiquei com meu pai. E meu pai não tinha condições de me trazer junto com ele, até porque ele não tinha profissão. Ele era capitão, era militar. Lá na Espanha, aqui no Brasil, ele não tinha profissão. Me colocou no orfanato para criança sem pai nem mãe em Marília. Eu fiquei lá um bom tempo e depois andei orbitando aí por várias famílias. Eu morei com carroceiro, eu morei com casa de pedreiro, eu tive 7 madrastas. 7 madrastas? 7 madrastas. Como é ter 7 madrastas? Deve ser muito diferente. Né? Olha, algumas duravam poucas semanas. O meu pai tinha dificuldade em fixar com alguém porque ele não tinha profissão. Aí ele começou a jogar carteado e se transformou em dono de tunguete. Até o resto da vida. Isso aqui em Maringá, não? Em Maringá ele teve pelo menos uns 10 tunguetes aqui. Antigamente tinha muito, né, que era jogo de cartas. Não existe, é que ele fica meio dissociado, meio escondido, né, no fundo de um bar, de alguma coisa. E com a complacência policial, existem essas casinhas de jogos informais em todo lugar. E naquela época teu pai tinha 10 tunguetes. Não, estou falando ele teve cerca de 10 tunguetes em Maringá. Foram vários em vários lugares. E nós tínhamos alguma coisa que nos diferenciava. Meu pai tinha um defeito físico no rosto, então chamava ele de cardeal, que tinha uma parte do rosto vermelha. E nós éramos imigrantes, a gente não tinha nacionalidade, e meu pai sempre prevenia para a gente ser discreto, que a gente era imigrante, qualquer coisa, expulsaríamos nós. Mas eu não entendi do direito. País. Eu não entendi direito. Você ficou um tempo no orfanato. Fiquei um tempo no Teu pai te deixou lá. Me deixou lá. Aí até consegui uma mulher, ele me levou para casa. Então era assim, eu oscilava, ele deixava na casa de alguém, ou quando ele arrumava uma mulher, uma outra parceira,
ele me trazia para junto dela. Ah, então fica entre casa e orfanato. Então eu tive uma experiência muito variada em termos de criação. Você brinca que foi criado com leite condensado. Leite condensado, justamente, que meu pai, lógico, para me alimentar, ele me dava leite condensado diluído em água, era normal. Mas em compensação com essa deficiência de criação, ele me deu muita cultura, ele era um homem bastante culto. Eu lembro quando eu entrei na escola em Marília, quando São Paulo fez 400 anos, hoje acho que tem 480, se brincar, 400 anos, eu já lia quando eu entrei na escola. Então a gente sempre teve uma vida muito ligada aos livros, ele sempre trouxe para mim muitos livros e eu... Diz que é difícil dar um livro para você, né? É difícil porque eu tenho um conhecimento de muitos livros, eu li muito a vida toda. E eu viciei, mesmo quando eu estava sem lar, sem onde parar, eu para ir no banheiro, eu lia pelo menos 2 horas por dia. Talvez seja o meu refúgio e que se transformou futuramente, me deu todo esse embasamento para ser jornalista. Então, Francisco, sua vida não foi fácil aqui em Maringá, né? Como é que foi a tua vida em Maringá? Nós chegamos aqui vindo de Nova Esperança, meu pai perdeu o emprego, ou seja, ele tinha uma onça numa jaula, que ele chegava na cidade, fazia uma espécie de um circozinho, desculpa aí a conversa, fazia uma cerca e cobrava ingresso. Maior onça do Paraná, maior onça do Paraná, 128 quilos. Então ele exibia aquela onça, né? Então nós viemos para Maringá porque ele teve uma briga também com um delegado de Nova Esperança e ele fez um panfleto e à noite ele botou embaixo de todos os estabelecimentos comerciais. E nós tivemos que sair da cidade, né? Ele brigou com o delegado, chegamos aqui em Maringá, ele armou o pessoal perguntava se a gente é cigano. Ele trouxe uma lona e fincou quatro cantos e nós ficamos no fundo do Hotel Maringá, aquele hotel histórico do Maringá Velho. Inclusive ele alugou a antiga estação rodoviária do Maringá Velho, tinha um bar e eu que administrava. Ali a gente ficava ali o dia inteiro vendendo bebida para o pessoal que passava ali, que ia pegar o ônibus, que era a 2ª estação rodoviária de Maringá. Quer dizer que você já foi botequeiro também? Já fui botequeiro em Maringá, em Alto Paraná. Você foi dono de tuquete também? Como? Dono de tuguete? Meu pai, uma época, arrendou uma parte do tunguete dele para mim, eu não tinha 18 anos, e eu cuidava do carteado. Teve uma mulher que te ajudou muito a mudar de vida, né? Eu tive várias mulheres que me ajudaram. Na falta da minha mãe, eu sempre tive proteção de muitas mulheres. Um dia eu estava num quarto, sozinho, sem ter... Nem roupas eu tinha. A mulher bateu na porta, falou, abre aí. Eu abri, ela falou assim... Olha aqui, eu comprei aqui um par de sapatos, 2 pares de sapato para você, 2 calças, 2 camisas. Você toma banho, faz a barba, se veste e vai procurar emprego. Você não é dessa vida aqui, não. Você tem muito conhecimento. Se eu falar, eu choro. Aí foi a mudança de vida. Foi uma das guinadas. Eu tive apoio de muita gente, né, naquela época. Ô Francisco, como que a comunicação entrou em você? Você teve uma vida que você leu muito, estudou pouco. Porque naquela época é o que todo mundo estudava. Né? Meu pai estudou até o 2º ano, sabia mais que quem tinha jornal. Eu estudei até o primário, 4 anos primário, estudei nos melhores colégios de Maringá, até o primário, e fiz admissão. Admissão que era antes da 1ª série ginasial, né? E parei por aí. Mas mesmo naquela época, eu sendo meninão ainda, eu já tinha tanto conhecimento que eu era espécie do Google de uma redação. As pessoas perguntavam para mim, francês, tal coisa, e eu tinha o conhecimento. Você entrou no jornalismo a partir desta mulher que te deu essas roupas, você foi procurar emprego. Me deu essa força aí, e eu realmente... Mas mesmo assim eu trabalhei como catador catei algodão, fui servente de pedreiro. Você trabalhou no pesado? Trabalhei no pesado, fui servente de pedreiro, mas durou 10 dias. Eu embasava um conhecimento, eu enjoava. Servente de pedreiro, eu fui mascate, de pegar 2 malas e ir ali na região de Umuarama, ir em feiras livres e coisas, bater de porta em porta, olha a roupa. Eu vendia os vestidos de nylon, que era um sucesso entre a mulherada.
eu vendia tudo isso. Eu vendi Sociedade Paulista de Investimento, títulos de capitalização, vendi Jogada Maior, que era a espécie de baú do Silvio Santos aqui da região. Eu vendi muita coisa. Daí, depois dessa mulher te dar essas roupas, você vendeu as coisas antes? Não, ou antes? Foi depois. Depois. Mas eu comecei realmente a trabalhar, que eu estava jogado na rua, né? Você estava lá no Maringá Velho, desanimado um pouco da vida. Como? Você tinha um pouco desanimado da vida. Não, de certa forma, Carlinhos, eu nunca desanimei, eu sempre gostei de viver a vida. E minha mulher, a minha parceira, a minha leoa, a Mari, ela sempre diz que eu sou terrivelmente bem-humorado pela manhã. Eu acordo, eu vejo esse mundão de Deus e eu quero viver. Entendeu? Que bom, que bom. Você arrumou um emprego na primeiro Meu primeiro emprego é na Rádio Atalaia. Eu entrei lá como menino do Era na época do Zé Alves, não? Não, Zé Alves veio muito depois. Ademar Schiavone, não? Joyce Silva, Ademar Schiavone, eles eram os grandes gerentes de rádio de Maringá. Você foi fazer locução? Não. Eu sempre me escondi, que meu pai dizia que a gente era estrangeiro, qualquer coisa a gente podia ser expulso do país, não sei o quê. E eu, até 18 anos, eu era francês, eu era imigrante. Então, na Rádio Atalaia, eu comecei como menino do escritório, já progredi para escrever notícias, a gente escrevia jornal falado e coisa. Lá você se tornou o Google, já dá? Já era. E dali eu fui para a Rádio Jornal de Maringá, o Alberto Groschkoff. Um dia eu encontrei ele na escada do O Jornal de Maringá, que no tempo chamava O Jornal de Maringá, 1968. Eu comecei na rádio no dia 31 de março de 1964, que por coincidência o dia do golpe militar. Foi o dia que eu comecei na imprensa. Em 68, meu primeiro registro era no Jornal do Povo, que chamava O Jornal de Maringá. Já era do Verdelírio Barbosa? Não. O Verdelírio apresentava na Rádio Difusora um programa de música mexicana. Mexicana? E ele morava numa pensão perto do Jornal do Povo, que ficava ali, acho que na Neo Alves ou Santos Dumont. E um dia ele chegou na redação e falou: gente, quem pode arrumar roupa para mim? Por que, Verdelírio? Ele falou: pegou fogo na minha pensão, eu estou com a roupa do corpo. Então a gente providenciou roupa para ele. Mas naquele tempo, o Pedro Granado Martínez, que é o dono da imobiliária, ele era o colunista social do jornal. E nós tivemos outros grandes nomes ligados ao jornalismo nessa época. Pedro Granado era colunista do jornal? Era colunista social do Jornal do Povo. Que hoje é uma potência, né? E era empresa de jornal e TV. Tanto é que chegaram alguns equipamentos que o jornal pertencia ao Ordinal Ribas, dono da Companhia Telefônica de Maringá, comendador. O Jornal do Povo. O Jornal do Povo, na época. Ô, Francisco, você foi quase que a imprensa de Maringá, porque a imprensa foi se inventando, né? A imprensa Primeiro era o rádio, né? Não tinha outra coisa. Eu trabalhei no jornal, eu conheci o dono de um dos primeiros jornais de Maringá, que era a Tribuna, que era do pai do bombeiro, Tavares. O velho era jornal escrito. Era jornal escrito. Ele teve a primeira Tribuna de Era Maringá. jornal diário ou não? Todo jornal diário. E o Jornal do Povo. Aí um dia o A. de Assis me chamou para vir para a Folha do Norte. Falei: me paga quanto? Eu falei: eu pago a mesma coisa. Falei: mas isso eu já ganhei lá, mas aqui é o melhor jornal. Eu acabei vindo para o Jornal do Bispo, que era a Folha do Norte. E naquele tempo, pra você ter ideia da antiguidade, o jornal ainda usava linotipo. Se fala linotipo hoje... Não, ninguém sabe o que é. Ninguém então sabe o que é. Linotipo é um equipamento grande que você passa para o linotipista a lauda com a matéria. É tipo prensado? Não, muito mais, anterior. É anterior? E ele tem, o linotipo tem um braço que vem num depósito de letras e ele pinça uma letra por vez, uma letra da palavra por vez. E vai colocando numa forma e a forma está anexa a um negócio onde está fundindo chumbo. Depois aquele chumbo pressiona em cima até endurecer, aí que vai para a forma para imprimir. Cara, então você tinha que produzir o negócio para depois produzir o jornal. E não era fácil, não. E naquele tempo o jornal tinha revisor. Revisor era
para ver os erros. E o revisor geralmente era um cara meio analfabeto. Então, falava, pô, mas saiu esse erro aqui. Falou, não, mas está de acordo com o original. Ele só conferia se estava de acordo com o original. E o jornal, inclusive, alguma coisa interessante, o jornal era do Bispo e tinha o presidente do Grêmio à época, o capitão Mauro Duarte Carvalho, e o jornal era do Bispo. Aí o cara falava assim, o Pop, Walter Pop, hoje advogado, falava assim, esse Carvalho um dia vai dar um rolo, o Bispo vai vir para cima de nós, um dia vai errar, e um dia erraram, o Carvalho. E saiu um palavrão, né? Saiu. Nossa, o Bispo quase subiu ao céu. Saiu um nome feio mesmo no jornal. No jornal do Bispo, o nome desse, pelo amor de Deus. Então era muito comum isso, essas coisas. Então, se for falar de passagens interessantes na imprensa local, nós temos muitas, né? O seu Joaquim, o Rubens Ávila, que foi um grande chefe de redação do Jornal do Povo, uma vez me encomendou para fazer uma página de propaganda sobre o PVC. PVC. Então o anunciante mandou lá, PUC, escrito com nome, com letras manual, né? Falou, faz uma página disso aí. E eu fazia. Porque é encanamento mais leve, é plástico, não enferruja, como os encanamentos atuais, não sei o quê. Antigamente era tudo de ferro, né? Que não acabava nunca, né? Aí no outro dia o anunciante ligou para ele e falou, ficou muito boa a redação, gostei muito, nossa empresa vai usar esse aí, só que não é PUC, é PVC. Francis, pedi um minutinho para você, a gente vai ao intervalo comercial, mas já voltamos contando a história desse ícone do jornalismo maringaense. Na Elo de Maringá você encontra tudo em um só lugar. Vai viajar ou trabalhar? A Elo Locadora tem o carro perfeito para você, com locação sem burocracia e assistência 24 horas. Quer realizar um sonho? A Elo é representante autorizada do consórcio Yamaha, com créditos para motos, carros, caminhões, imóveis e náutica, com as menores taxas do mercado. Mobilidade, praticidade e conquista, tudo com a Elo. Ligue agora 3354-4440. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. Muito bem, estamos de volta para esse Band Entrevista muito legal, batendo papo com um cara que eu amo muito, que é o meu querido amigo, para os não íntimos, Henri. Henri, francês. Francês. Falava, como que é? Falava, que os professores falavam? Os professores falavam Henri. Henri. Aliás, existe esse problema na família até agora, porque nós temos descendentes que levaram esse nome, e de amigos também do meu filho, né, que usam o nome, e as professoras insistem em falar Henri. Mas não é Henri. A pronúncia é Henri, é porque é francês, né? Você lê francês, você manja francês ou não? Praticamente nada. Quando pequeno eu falava francês, enquanto tinha minha mãe, até uns 3, 4 anos depois se perdeu. Mas espanhol, como digo, eu desenrolo bem, porque meu pai não perdeu nunca o sotaque nem as palavras. Tua mãe foi embora? Minha mãe nunca foi embora, mais teve notícia? Nunca mais tive notícia dela. Tem saudade? Eu não tenho referência, né, na verdade. Quem foi a mais mãe do francês? Você teve várias mães, pelo que você falou. Eu tive. Qual a que mais marcou na tua vida? A mãe que mais me marcou dentre as 7 chamava-se Jandira Franco. E ela tinha um filho que era da minha idade, ele chamava-se Luiz, e eu tenho vontade de reencontrá-los, talvez ele, né? Você nunca mais... E era uma mulher negra. Negra. E ela me ensinou o melhor que eu guardei foi essa mulher, essa Jandira. O que é esse melhor, francês? É a ser honesto. Porque ela me criava, a mim e ao filho dela, com uma igualdade. E era uma mulher de muitos recursos. O meu pai, às vezes, não conseguia trazer as coisas para casa. Ela falava para mim, lá em Marília, eu lembro como se fosse hoje. Você vai ali no bazar, você me traz uma lã branca, uma cor de rosa e uma azul. Lã pinguim. Aí eu trazia, e no instantinho ela costurava sapatinhos de criança, botava um lacinho, cortava uma vara desse tamanho
e amarrava aqueles pares de sapatinhos assim, falava, você sai vender na rua e você me traz 1 quilo de feijão, você traz banana pintadinha, me traz é bem arroz. madurinha, né? É. Ela é a tua base, então. É. E aqui em Maringá ela se desentendeu com meu pai, acho que voltou lá porque ela tinha família em Marília e coisa, mas foi a mulher que mais me marcou. Quantos anos junto com ela? Aí eu acredito que a gente tenha ficado uns 4, 5 anos, que pelas medidas dos casamentos do meu pai foram muitos Você me anos. falou que foi para a rádio e aí começou a escrever. Não, eu fui para a rádio, eu escrevia. Quando você começou a escrever nos jornais? Não, aí o Jornal do Povo publicou um anúncio dizendo que precisava de um repórter. Aí eu encontrei o redator-chefe descendo a escada, Alberto Groshikoff. Groshikoff, era um nome histórico de Maringá. Falou assim, quem é você? Falou, eu sou francês, eu trabalho na Rádio Atalaia. Você sabe escrever? Sabe? Porque você, para escrever no jornal, você tinha que responder essas perguntas, toda a matéria. O que, quem, onde, quando, como e por quê. É porque a base do jornalismo. É a base. Falou, você começa amanhã. Falei, tá bom. Eu comecei lá e deu certo. Inclusive... Você ficou quantos anos no Jornal do Povo? Eu não consigo, eu não sou muito bom de precisar. Mas depois você foi para o Diário, né? Não, depois eu fui para a Folha do Norte. Folha do Norte. Da Folha do Norte, aí fundou o Diário. Eu fui para o Diário. Nesse intervalo eu trabalhei no Jornal de Curitiba, o Diário de Curitiba. Eu trabalhei depois, posteriormente no Panorama, que era para ser o grande jornal do Paraná, que o Paulo Pentel fez em Londrina. Eu trabalhei no outro jornal de Londrina, que eu já não lembro o nome, mas a minha vida sempre foi intercalada entre jornais. Trabalhei em todas as redes de televisão, eu era repórter. Você trabalhou na rede em todas? Em todas, eu trabalhei na Globo. A Band foi a última agora ou você já tinha trabalhado na Band? Não, eu não lembro quando eu trabalhei na Band, que a Band na época não era, que era do Oscar Martinez. Ah, era lá em cima. É, lá. O irmão do Oscar Martinez me chamou em Londrina e eu trabalhava na Tibagi. Falou, francês, quer que você venha trabalhar para mim? Eu falei, você trabalhou na RPC em todas as emissoras? Paga quanto? Ele falou, eu pago o dobro do que você estiver ganhando. Aí no mês seguinte me deram a conta, porque o Pimentel perdeu a rede. Aí eu fui lá, ele falou, não, agora eu vou pagar o que você ganhava. Então, mas eu sempre tive um problema com televisão, que você que está quebrando isso... Você não é muito da entrevista, né? Eu detestava ser repórter. Minha mulher falava, só aparecia meu braço. Eu nunca gostei de me aparecer, talvez por causa dessa timidez herdada pelo fato de ser estrangeiro, do meu pai ter defeito físico e ser muito visado. Então eu procurava não aparecer. Falando em esposa e mulher, você foi casado 2 vezes? 2 vezes. Primeiro? A primeira com a Terezinha, que é a mãe dos meus 2 primeiros filhos, um casal, Ana Carolina e Henri. E a segunda, a Mari, que é a minha leoa atual. Você tem quantos filhos? Eu tenho dificuldade. 3 filhos meus e 2 meninas que são da minha esposa. Quer dizer, no total, nós criamos 5 filhos. 5 filhos. É. E você casou quando com a atual esposa, Francisco? Eu não lembro. Foi o Face que fez. Faz tempo então, hein? O Tony Face. Chico Maravies, que foi o padrinho, foi um casamento mais oficial, né? Não teve aquela cerimônia toda, não. Você a gente já tinha filho. Você acompanha o jornalismo há muitos anos. Desde 64, né? Na verdade, você em Maringá construiu o jornalismo com algumas outras pessoas. Com muita gente. O que mudou? Eu diria para você que o jornalismo está um pouco raro, né? Porque antigamente você pegava uma consideração, né? Cada um tem seu ponto de vista. Hoje em dia a gente não vê muito jornalismo. E cada vez que eu vejo, meu coração cresce de ver jornalismo. No jornalismo, a gente tem responsabilidade com relação à notícia. E quem lê a notícia, ou o telespectador que vê a notícia, ele acredita na fonte. Hoje em dia a internet permeia com muita mentira, muita falsa surpresa. Isso fortaleceu os meios de comunicação, as televisões, né? As mentiras da internet tirou a força dela também, né?
A televisão está tendo a dificuldade por falta da notícia imediata, que hoje isso aí é suprido pelo rádio, que o rádio recuperou. O rádio tinha desaparecido, principalmente o rádio AM, que já acabou praticamente, né? Mas a televisão precisa se modernizar em termos de ser mais imediata, estar presente Notícias na hora. Porque daí a pessoa pode ouvir, porque a pessoa que ouve o rádio, ele está no volante, está dirigindo para cima e para baixo, ou ele está em casa, ou ele está no trabalho, ele vai ouvindo. E a televisão tem que atualizar aí também, a notícia imediata. Talvez a TV e rádio ao mesmo tempo, né? É porque isso possibilita que a pessoa tire suas próprias conclusões e não fique ouvindo apenas versões. Você escreveu muito em muitos jornais. Você esperava não ter mais jornais? Porque você gostava de comprar o jornal na banca, fala aí. Eu sou fã. A pessoa levar o noticiário embaixo do braço. Eu vejo você pegar o Jornal do Povo todo dia, que é o único jornal de Maringá hoje escrito. Então, eles mandam pra gente. Eu vejo todo dia você com o jornalzinho debaixo do braço ainda. Eu leio as notícias do jornal, eu tenho prazer em ler aquilo que você analisa, você volta no assunto, você compara. O jornal é fidedigno, o jornal ele tem uma chancela de seriedade, eu acho. Porque a pessoa ali, o jornalista é responsável pelo que escreve. O que na internet não é isso. Não é crítica, a internet é boa, tudo bem. Mas tem muita gente que se aproveita para conseguir likes, né? Isso é horrível. Que é diferente do jornal, que você tem responsabilidade com a notícia. Mas no jornal e na televisão você tem responsabilidade pelo que você transmite. Você jamais vai enganar o leitor ou o telespectador, porque você perde a credibilidade, você perde quem te acompanha. Então o jornal escrito, o Jornal do Povo, por ser o último órgão de imprensa escrito diário em Maringá, ele tem muita credibilidade e ele está recuperando. Quer dizer, que existe gente que ainda gosta desse tipo, que é imprensa, imprensada notícia. Engraçado, hoje não tem mais banca de revista, né, Francisco? Eu vou numa banca de revista onde eu compro algumas palavras cruzadas e o senhor é bem idosinho e, na verdade, ele sobrevive mais do jogo do bicho, né, que ele faz apontamentos ali. Ele fala, seu francês, o Jornal do Povo continua firme, mas todo ano a gente perde um monte de leitores, porque são aquelas pessoas mais idosas que gostam de passar o tempo, de acompanhar, de degustar o jornal. É legal, a pessoa tira as conclusões dessa, porque o jornalismo, na verdade, hoje em dia o que você vê em pessoas em termos de comunicação é querer direcionar as pessoas, fazer das pessoas um rebanho. Não é esse o objetivo Qual o objetivo do jornalismo? Os grandes objetivos do jornalismo, a gente lia muito no manual da Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, que nos norteava antigamente. Você se aproxima da notícia, você ouve os dois lados, você se afasta e escreve. E você ser imparcial, né? Imparcial. Essa é a viga mestre do jornalismo. Se você tivesse que mudar alguma coisa na sua vida, o que você mudaria? Eu acho que nada. Nada? Eu queria ter meus filhos de volta. Mas eles nunca saíram de você, Francisco. Eles não vêm, eu vou. Eles nunca saíram de você. Eles sempre estiveram com você. São filhos maravilhosos. Faz parte. Obrigado pela entrevista. Eu sinto ter sido muito prolixo, ter falado demais. Que nós te amamos. A gente tem muita coisa e a gente fala demais mesmo. Nós faz te parte. Amamos. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Obrigado eu. Gratidão por tudo que você fez, pelo jornalismo. Obrigado. E você que está em casa, muito obrigado. Fique agora com o Jornal da Band. Band Entrevista. Oferecimento. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. Mobilidade, praticidade e conquista, tudo com a Elo. Ligue agora 3354-4440.